Em algum momento, você já parou e se perguntou se aquilo que você está fazendo pode ser pecado ou não? Todos os dias, eu recebo mensagens de pessoas fazendo perguntas assim. Existem várias práticas que a Bíblia condena até os dias de hoje e, mesmo assim, as pessoas acabam errando, até mesmo sem saber. Por isso, neste vídeo, eu vou te mostrar 8 coisas que Deus condena e que você precisa parar de fazer urgentemente. Algumas coisas que eu vou te falar aqui vão te confrontar, mas será para o seu bem, ok? E antes de começarmos, eu quero muito que você se inscreva aqui no meu canal. É só você clicar no botão inscrever-se que está bem aqui abaixo do vídeo e do lado vai aparecer o sininho. É muito importante você ativar esse sininho e selecionar a opção todas para que você fique por dentro dos próximos vídeos que eu colocar. Ok? Então vamos começar. Primeiro, fazer dívidas. Muitas pessoas têm o costume de fazer dívidas, seja no cartão ou em um empréstimo. As dívidas, às vezes, chegam a se acumular por anos e a pessoa fica sempre empurrando com a barriga para pagar depois. Mas você sabia que a Bíblia condena esse tipo de prática? Eu sei que em alguns casos as pessoas acabam entrando em dívidas por falta de dinheiro ou por algum golpe que sofreram, mas na maioria das vezes as dívidas são frutos de um descontrole nos gastos do dia a dia. Imagina só você ser um cristão e ter o nome sujo no Serasa. Será que desta forma você está dando um bom testemunho? Em primeiro lugar, precisamos entender que não há problema nenhum em pedir dinheiro emprestado a alguém ou fazer um empréstimo ou financiamento no banco, porém existe um lado negativo quando você comete o erro de não pagar de volta o que você deve. Em Provérbios, capítulo 22, versículo 7, a Bíblia chama os devedores de escravos, ou seja, se você deve, você é escravo até que você pague sua dívida. Além disso, a palavra do Senhor diz em Romanos, capítulo 13, dai a cada um o que lhe é devido, o imposto a quem imposto, o tributo a quem tributo, o temor a quem temor, a honra a quem honra. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Como podemos ler, não existe condenação em você pedir dinheiro emprestado, mas a palavra do Senhor nos orienta a não ficar devendo nada a ninguém. E se por acaso você já estiver devendo, o meu conselho é que você procure uma forma de pagar o mais rápido possível para que você viva uma vida tranquila e sem dor de cabeça. E caso ainda não tenha condições de pagar, não fuja do problema. Em vez disso, procure a pessoa a quem você deve e explique a sua situação. Esta é a melhor maneira de você dar um bom testemunho cristão. A segunda coisa é falar o nome de Deus em vão. Muitas pessoas sabem e conhecem esse mandamento, porém muitos ainda não levam a sério e acabam cometendo esse erro várias vezes durante o dia. Falar o nome de Deus em vão é usar o nome do Senhor em frases sem valor, não reconhecendo a importância e o poder que esse nome carrega. E o mesmo conselho serve para o nome de Jesus. Em Filipenses, capítulo 2, versículos 9 e 10, a Bíblia fala que o nome de Jesus está acima de todo nome e que ele deve ser adorado nos céus, na terra e até debaixo da terra. Esse nome, portanto, carrega um grande peso de glória e deve ser usado somente para louvor, adoração ou para fazer as nossas orações a Deus. Então, qualquer frase que use o nome do Senhor sem qualquer sentimento de respeito ou adoração deve ser evitada para não colhermos as consequências. Veja o que está escrito: não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Irmãos, nós devemos ter todo cuidado para não citarmos o nome de Deus e o nome de Jesus em brincadeiras, piadas e até quando nós reclamamos de algo, pois isso demonstra uma falta de respeito e temor. O meu conselho é que você fique atento às frases que saem da sua boca para que você não traga condenação para si mesmo. Terceiro, ser omisso. Você já ouviu alguém próximo a você cometer um pecado e você preferir se calar diante da situação? Irmãos, saiba que isso é condenado pela Bíblia. O pecado da omissão acontece quando nós deixamos de fazer algo que nós sabemos que devemos fazer e que a palavra de Deus nos ordena. Veja o que está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz nisso está pecando. Um dos exemplos que nós podemos citar de omissão foi lá no Jardim do Éden, quando Eva comeu o fruto da árvore proibida e ofereceu a Adão, e ele, que também havia sido aconselhado por Deus a não comer do fruto, não fez nada em relação a isso, não ignorou completamente o que era certo a se fazer, e por causa da sua omissão, o pecado entrou na humanidade. E o outro exemplo é dado por Jesus em Lucas, capítulo 10, versículo 30, quando ele conta que um rapaz estava abandonado na estrada pedindo por ajuda, e 2 homens passaram por ele e nada fizeram.
Esses homens eram o sacerdote e o levita, ambos sabiam o que precisava ser feito, mas preferiram ignorar o rapaz necessitado e foram embora. Até que um terceiro homem que passou mostrou compaixão, ajudando o rapaz. Esse terceiro homem parou, não ignorou o que era certo a se fazer, e Jesus chamou este homem de um bom samaritano. Então, meu querido irmão, se você tem conhecimento da palavra e sabe o que é certo e o que é errado, não fique calado diante de situações que se apresentam diante de você. A quarta coisa é fazer fofoca. A pessoa fofoqueira é aquela que tem informações privilegiadas sobre outras pessoas e sai espalhando essa informação para aqueles que nem precisam saber. Esse é um erro muito comum, e algumas pessoas acham que não tem problema compartilhar segredos e situações da vida dos outros. Mas você sabia que a Bíblia condena isso? Fortemente. Veja só o que o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 13, se referindo às pessoas fofoqueiras. E, além disso, aprendem a viver ociosas, indo de casa em casa, e não somente ociosas, mas também fofoqueiras e intrigantes, falando coisas que não convêm. E outra passagem da Bíblia que fala sobre a fofoca pode ser encontrada em Provérbios, capítulo 11, versículo 13, quando diz que o fofoqueiro não é alguém confiável. Ou seja, se você gosta de ouvir fofoca dos outros, tome muito cuidado, pois essa pessoa também pode estar fazendo fofoca sobre você. Muitas amizades, relacionamentos e alianças já foram destruídos por causa da fofoca, e aqueles que se entregam a esse comportamento nada mais fazem além de criar confusão, ira e amargura. Provérbios 21 e versículo 23 diz que quem guarda a sua boca e a sua língua guarda a sua alma das angústias. Que nós possamos, então, fugir desse tipo de prática para não desagradar a Deus e não trazermos muito sofrimento para a nossa vida. Quinto, ser hipócrita. Existem duas formas de hipocrisia. A primeira é dizer que você acredita em algo e fazer totalmente diferente. A outra forma é apontar as falhas dos outros e esquecer dos seus próprios erros. A Bíblia chama a hipocrisia de pecado, e muitos cristãos cometem esse erro no dia a dia sem perceber. Veja o que está escrito em Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 4. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Jesus não está dizendo que é errado você se posicionar contra o pecado do seu irmão, mas sim que não devemos ficar tão orgulhosos e convencidos da nossa própria bondade a ponto de só criticar os erros dos outros. É necessário primeiro que a correção comece em nós antes de termos autoridade para falar do nosso irmão. E uma outra coisa muito importante é a respeito das nossas atitudes. Em 1 João, capítulo 1, está escrito que a pessoa que diz que tem comunhão com Deus, mas anda em trevas, está mentindo e não pratica a verdade. Ou seja, é uma pessoa hipócrita. Então, meu querido irmão e minha querida irmã, fique muito atento se aquilo que você está dizendo você realmente está praticando, caso contrário, você pode estar cometendo o pecado da hipocrisia. O sexto é falar palavrão. Esse é um erro que a maioria dos cristãos sabe que é pecado, mas mesmo assim alguns ainda insistem em cometer. A Bíblia deixa claro que falar palavrão, amaldiçoar ou xingar alguém é um erro gravíssimo. Veja o que está escrito em Efésios, capítulo 4, versículo 29. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra prejudicial, mas apenas a que for útil para edificação, conforme a necessidade, para que dê graça aos que a ouvem. Jesus disse que da boca fala o que está cheio o coração. Ou seja, se uma pessoa não tem uma vida de comunhão com Deus e enche o seu coração de coisas ruins, é comum que da sua boca saia um palavrão ou xingamento. Portanto, fiquemos atentos com a nossa boca, pois diversas passagens nos alertam sobre isso. Em Tiago, capítulo 3, por exemplo, está escrito que é impossível que da mesma fonte saia água doce e água amarga. Isso quer dizer que da mesma boca que nós louvamos e glorificamos a Deus, jamais deveria sair um palavrão. E caso isso venha a acontecer, peça perdão a Deus e peça para Ele te ajudar a identificar o seu erro e purificar a sua boca dos palavrões que você está acostumado a dizer. Sétimo, ser orgulhoso. Existe uma diferença entre o orgulho que Deus condena e o tipo de orgulho que sentimos por fazer algo bem feito. Quando nós dizemos que estamos orgulhosos do nosso filho ou por uma pessoa que conquistou alguma coisa, esse tipo de orgulho não é pecado. O orgulho que Deus condena é o de achar que nós sempre estamos certos e nunca pedir desculpas por um erro que cometemos. Uma pessoa orgulhosa não gosta de ser confrontada pelos seus erros, pois na sua mente acredita que sempre tem razão. A Bíblia mostra que o orgulho pode afastar completamente uma pessoa de Deus. O próprio Lúcifer se deixou ser enganado pelo orgulho,
acreditando que sua beleza e atributos poderiam fazê-lo tomar o lugar de Deus. Veja o que diz Provérbios, capítulo 16, versículo 18, o orgulho precede a destruição, o espírito arrogante precede a queda. É melhor ter um espírito humilde entre os oprimidos do que compartilhar das riquezas dos orgulhosos. Irmãos, a Bíblia é muito clara ao condenar o orgulho, pois o seu destino sempre será a destruição e a queda. Por isso, sempre confie em Deus e reconheça que precisamos uns dos outros. E, por último, oitavo, olhar para outras pessoas com desejo impuro. Você sabia que é pecado ficar olhando para uma mulher ou um homem e ter desejos impuros em seu pensamento? Esse é um pecado que muitas pessoas cometem e que está no mesmo nível de um adultério no casamento. Muitas pessoas acham que não tem nada de mais dar aquela pequena olhadinha, mas Jesus disse em Mateus, capítulo 5, versículo 28, Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já adulterou com ela. E esse conselho de Cristo não diz respeito apenas ao olhar para alguém na rua, mas também se aplica aos desejos relacionados à pornografia. Muitas pessoas acham que, por apenas imaginar tais situações em seu pensamento, isso não fará mal a ninguém. Mas a Bíblia é muito clara ao dizer que essa prática causa inúmeros prejuízos à sua mente e ao seu coração. E além disso, quem comete esse pecado sem se arrepender não herdará o reino de Deus. Conforme está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Irmãos e irmãs, neste vídeo, falei sobre 8 coisas que a Bíblia condena. Há muitos outros pecados, mas o meu objetivo é mostrar que todos nós devemos nos arrepender e crer na salvação que Cristo conquistou na cruz. A Bíblia diz que ninguém pode ser salvo pelos seus próprios méritos, mas somente pela graça de Deus, por meio da fé. Por isso, se você identificou que algum desses pecados está fazendo parte da sua vida, peça perdão agora mesmo e volte para Deus, que está de braços abertos para te receber. Amém. Que Deus te abençoe. Eu te espero no próximo vídeo.